Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus. E aí vamos ter alguns temas e a gente vai avaliar, analisar cada tema em cima disto, da revelação do Senhor. A gente não vai se prender ao que Moisés disse, ao que Davi disse, ao que os profetas disseram, ao que Paulo disse, não. A gente vai se prender ao que Jesus foi e ensinou. Tudo aquilo que em Moisés, em Davi, nos profetas e em Paulo, tudo aquilo que coincidir com o ensino de Jesus, isso também a gente vai aproveitar, tá bom? Porque Jesus é a revelação. O resto, né? Tudo aquilo que não concorda, que não é coerente com o ensino e a vida de Jesus, não é de Deus. É da boa vontade dos escritores, é da limitação humana que eles tinham, que eles eram, né? Mas não é de Deus. E a gente vai se prender a Jesus, porque esse sim era e é a revelação perfeita de Deus para toda a humanidade, tá? Então a gente vem aqui para a leitura terapêutica, né, que a gente está fazendo em João, capítulo 4. Estamos no capítulo 4, naquele contato de Jesus com a mulher samaritana, né? E aí estamos agora, hoje a gente fala sobre os versículos 35, 36, 37 e 38, quando a gente vai falar, Jesus vai estar falando sobre o tempo da colheita. Ele está falando para os apóstolos, que ele percebeu, ficaram admirados na conversa que ele estava tendo com aquela mulher, né? E eles chegaram, se admiraram, ele conversando, veja só, com uma mulher provavelmente pelo horário e pela maneira que ela estava se apresentando, por estar sozinha, qualquer coisa dessa assim, eles entenderam que não era uma mulher muito bem falada, digamos assim, na sociedade. Além disso, uma mulher samaritana. Então, ficaram admirados. Jesus está aí conversando com eles sobre qual é o melhor alimento que ele tem, qual é a prioridade dele, o que é que alimenta ele. É justamente abençoar e salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o interesse de Jesus. E aí, dentro desse contexto, ele vai falar agora sobre o tempo da colheita, tá? Esse é o objetivo dele, é o momento da colheita, onde pessoas são salvas. Então vamos ver. Versículo 35. Não dizeis vós, falando para os apóstolos, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a colheita, estão prontas para a colheita, para a ceifa. E o que ceifa recebe recompensa e junta fruto para a vida eterna, para que ambos se alegrem, tanto o que semeia quanto o que ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado que diz: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Então vamos agora analisar um pouquinho todo esse episódio, não é? Vamos fazer uma reflexão sobre cada uma delas. A primeira é: estejam atentos para a ceifa. Jesus usa uma ilustração de agricultor para falar sobre a prioridade dele em relação ao planejado pela graça para alcançar todo mundo e salvar o maior número possível de pessoas. Por que o maior número? Porque ele não obriga ninguém a entrar no seu aprisco. Ele não obriga, ele atrai, ele chama, né? Ele prepara tudo, mas ele não obriga. A pessoa entra na hora que quiser, quando quiser. Entendeu? Isso tem a ver com imagem e semelhança. Ele nos criou para sermos pessoas e não robôs. Então ele respeita as nossas escolhas,
né? E as consequências da escolha também, tá bom? Receber a recompensa. Jesus lembra que a graça prevê a importância e a recompensa que todos envolvidos nos objetivos da graça devem viver e irão desfrutar na eternidade. Então, quanto mais somos comprometidos e usados por essa graça para alcançar, abençoar e salvar pessoas, quanto mais envolvidos somos nisto, maior será ou serão os nossos galardões, né? É por isso que nós somos feitos para ser, já somos, né? Como salvos, já somos luz da terra e sal do mundo, né? E somos comprometidos a que, Jesus diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Quanto mais estamos comprometidos nesse projeto de salvar pessoas, facilitando que eles sejam salvos, veja só, reconhecendo, vivendo que quem convence não somos nós, não é nosso papel convencer, mas o de Jesus. Não é o nosso papel converter ninguém. Esse é o papel do Espírito. Não é nosso papel santificar ninguém. Esse é o papel do Espírito. O nosso papel é ser sal da terra e luz do mundo. Quanto mais estamos fazendo isso e facilitando o trabalho do Senhor, mais galardão, mais recompensa a gente terá na eternidade. A graça, né, já tem isso programado. Aí ele coloca aqui também, os que plantam e os que colhem. Os que são luz e sal, os que são bênçãos para o mundo, os que plantam com seus testemunhos e depois os que colhem, os que verão os resultados disto. Tá? Lá na frente, aqueles que colhem podem até viver melhor a alegria de conviver com os frutos, né, de todo esse trabalho. Mas eles receberão recompensa tanto quanto aqueles que plantam. Tá? E quando a gente está plantando, testemunhando, a gente já há em nós um prazer, né, natural em cada um de nós quando estamos testemunhando desse amor, dessa misericórdia de Deus, quando estamos sendo bênçãos para as pessoas, a gente já desfruta, já há uma alegria em nós, porque o ser humano foi criado assim. Nós temos essa imagem e semelhança de Deus e isso faz com que toda vez que estamos sendo bênção para as pessoas, mais nós nos realizamos, mais felizes nós somos. Tolo é o que não é bênção para o outro. Ele é que sofre, ele é que paga o preço mais. Entendeu? Então, se eu me amo, a melhor coisa que eu posso fazer é amar os outros, é ser bênção para os outros. Tá? Aliás, também é uma consequência natural. Quanto mais eu me amo de verdade, mais eu consigo, mais eu sou bênção para os outros, mais eu amo os outros, mais menos, né, eu não consigo, né, amar as outras pessoas. Tá bom? É natural, isso é espontâneo. Um semeia e outros colhem. O plano da graça reconhece e usa muitos dos que são instrumentos para plantar. Muitos são usados por Deus para plantar, nessa colheita, que são usados pelo Espírito para ver muitos chegarem a Jesus e a conviverem com eles, tá? Então isso faz parte do projeto de Deus. Vos enviei para ceifar onde não plantastes. Isso deve estar relacionado ao que estava acontecendo com aquela situação com a mulher samaritana. Jesus plantou e eles deveriam estar atentos para colher o que foi plantado por Jesus. Tá? Pode ser que esteja, e se não for também não tem problema, mas essa é a ideia. Os que plantam e os que colhem, e todos estarão dentro do propósito do plano de Deus para salvar o maior número possível de pessoas.
Vamos lá ver também os motivos de oração que a gente tem para hoje. Está aqui, quarta-feira. Então, veja, agradecemos por Deus querer abençoar todos, sem exceção. Essa ideia mosaica de que Deus abençoa só alguns, isso não faz bem para a gente. Qual é o critério para eu estar aqui e os outros estarem lá não sendo abençoados? Qual o critério? Porque eu não sou diferente dos outros? Tudo bem, Israel tinha uma prepotência. Não, nós somos filhos de Abraão, então nós não tem jeito, nós somos de Deus e somos abençoados por ele. O resto não é. Isso é muito pequeno, é muito fraco, né? Um argumento que só na cabeça de gente deste tamanho, aliás, só numa cabecinha deste tamanho é que funciona, né? Então, é um critério besta, tolo. Foi o que falaram com Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Ah, grande coisa era Abraão, né? Não, eu estou confiado que nós somos filhos de Abraão. Tolice. É cabecinhas deste tamanho. Crianças tolas. Entende? É preciso que a gente acredite e agradeça a Deus por Ele amar todo mundo, porque aí a gente fica incluído. Porque não somos melhores do que os outros. Se Ele ama todo mundo, então Ele me ama também. Esse é o maravilhoso argumento, né? Mas não, Ele só ama a mim. Por quê? O que é que você tem de especial em relação? Ah, mas eu me converti. Olha, presta atenção. Tudo que acontece na sua vida de bom é uma obra do Espírito de Deus, porque, como diz Paulo, aquilo que você quer, você não consegue de bem. Você só consegue fazer aquilo que é ruim. Eu também, todo mundo. O pouco que a gente é agradável a Deus é mérito dele, não é seu, e nem é meu, e não é de ninguém. Entende? Então agradecemos por Deus querer abençoar todos, sem exceção. Agradecemos por Ele querer o melhor para todo mundo, no mundo todo. Agradecemos por ter muita misericórdia para conosco, muita misericórdia. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Agradecemos também pelos anjos, né, da minha lista de oração com iniciais GH e JKLM. Esses é o meu dia de orar por eles hoje, na minha lista, né, de oração. E pelos anjos, né, então, que faz parte dessa lista. Pedimos, por favor, a Deus, né, nos faça ser mais bênçãos para este mundo, Senhor. Nos faça ser mais bênçãos. Tu já estás fazendo isto, tá? Pedimos, por favor, tira todo o nosso preconceito contra pessoas. Temos preconceitos demais. Pedimos, por favor, nos faça defender todo mundo ao nosso redor, defender as pessoas, não o que elas pensam, não o que elas fazem, mas as pessoas, como Jesus fez com aquela mulher adúltera. Pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas de encontrarem o caminho do céu. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Tira de nós essa ansiedade de querer aplaudir todas as maldades que os ricos realizam neste mundo e contra as pessoas que Deus também ama. Pedimos também, usa-nos como defensores de uma ótima, maravilhosa educação pública, que a gente brigue por uma educação pública verdadeira, maravilhosa, para que todo mundo se beneficie com ela.
E a gente agradece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Muito bem.